Meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? Graças a Deus. Mais uma vez estamos aqui e nós vamos continuar o estudo do Eclesiastes. No domingo passado nós estudamos do capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, e hoje vamos estudar do verso 12 ao verso 18. Né? Parece-nos que o Coelete, o pregador, ele quer nos mostrar que uma vida cor-de-rosa, de autoconfiança, sem Deus, não é uma vida. Então ele quer, parece-nos, nos livrar ainda da confiança na sabedoria, no prazer, nas riquezas, na injustiça ou na justiça humana. E nós então vemos que no capítulo 1 que tudo é rebel, tudo é vaidade, vaidades das vaidades. Essa vaidade aqui nossa, que ele diz, não é a vaidade que nós podemos pensar de estarmos diante do espelho e nós então acharmos que nós somos bonitos e tal. Não é esse tipo de vaidade. A vaidade que ele fala que nós aprendemos que é tudo ilusão, que é tudo futilidade, que é tudo oco, que é tudo vazio. Então nós começaremos então a partir do verso 12 e tentarmos compreender o que o Coelete quer demonstrar. O propósito, parece-nos, principal desse autor aqui é demonstrar que a vida debaixo do sol, ou seja, a vida horizontal, né, debaixo do sol, e o texto fala sobre debaixo do céu e debaixo do sol, não traz nenhum tipo de satisfação, né, de nos darmos uma cosmovisão alternativa. Ou seja, ele diz que não há satisfação e ele vai propor então uma cosmovisão, um tipo particular de perceber o mundo, né, as relações humanas, buscando entender algumas questões, tentando nos mostrar uma alternativa. E qual seria essa cosmovisão alternativa de Coelete? Seria então a presença de Deus na nossa vida. Nada que nós possamos fazer sem Deus vai nos preencher. Sem Deus é tudo rebel, tudo ilusão, tudo vazio, futilidade. Com Deus vai ser então preenchido o nosso ser, as nossas coisas, a nossa vida. Né? Então parece-nos que o que ele quer transmitir também aqui não é apenas nós desfrutarmos da vida, mas desfrutarmos da vida no temor de Deus. Esse temor de Deus não é um temor de medo. Não é um temor de medo, é um temor de respeito. Então, desfrutar a vida não significa, aqui no caso, a satisfação pessoal, mas que nós possamos reconhecer que tudo procede da mão de Deus, que tudo vem de Deus. Então, parece que o que ele deseja é nos levar pelo caminho a ver que Deus está presente e que Ele é bom e Ele é generoso. E que apenas essa perspectiva de nós entendermos que Deus é generoso, que Deus é bom, que Deus está conosco, pode nos levarmos a tornar a vida mais coerente e cheia de significados. Né? Então esse é um breve resumo, junto com o capítulo 1, versos 1 a 11, que nós já tivemos no domingo passado, da busca da futilidade dos ciclos da vida, e agora a futilidade da questão da busca na sabedoria humana, né? A futilidade da sabedoria em satisfazer a vida secular. Então, após os comentários aqui de 1, 2 a 11 aqui, a vaidade da vaidade, tudo é futilidade, nós vamos então entender que você pode desejar as riquezas, você pode querer algumas coisas. O próprio Coelete, o próprio pregador, ele era uma pessoa rica, se você vai ler, ele tinha condições financeiras, mas aquilo também não preencheu a vida dele, não o satisfez, ele queria resposta. Então a pergunta agora seria, será que não entendemos esse ciclo de vidas, mas agora será que vai ser na sabedoria que nós vamos encontrar refúgio, procurar refúgio? Será esse o certo, que é na sabedoria, que é o texto que nós vamos ler? Então, ela simplesmente, parece-me, pelo que ele vai escrever aqui, ela vai frustrar os nossos anseios. A sabedoria também não vai dar respostas para aquilo que nós buscamos. Né? Então, a única certeza que vai haver no decorrer do livro de Coelete, por enquanto, é que algo que é inevitável, que é a morte. Né?
Então, a sabedoria tem valor, mas ela não vai conseguir resolver os problemas da nossa vida. No verso 12, vamos com calma aqui então. Então, diz assim: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Bom, ele é rei, não sabemos se é Salomão. Ele não disse é Salomão, diz que ele é rei. E o que esse rei, o que esse pregador vai fazer? Versos 13. Esse texto vai dizer que o pregador vai aplicar o coração dele. Eu apliquei o coração. Isto é, ele foi sincero, ele foi fervoroso. Ele teve um coração em oposição, de busca de resultados, de busca de informações, né? A aparência exterior, como diz o texto de Samuel, quando ele é levado à casa de Jessé para ungir um novo rei no lugar de Saul. E ele olha para os filhos de Jessé e ele cada vez mais ele analisa que aquele filho, por causa da sua beleza, da sua estatura, do seu porte físico, seria o rei. Mas depois de examinar todos os filhos de Jessé, Deus falou com ele que não seria nenhum deles. Aí ele pergunta para Jessé se ele tinha outro filho. E o pai diz assim: ó, nós temos mais um filho que é o Davi, que está lá no campo. Então chama. E quando o Davi vem, ele é mirrado, ele é pequeno, né? E Deus fala para Samuel: olha, não é o exterior, é o interior que é importante, porque você olha o exterior, mas eu vejo o coração. Então o coelete ele vai aplicar o coração dele, ele vai denotando uma questão interior, no centro das capacidades mentais, emocionais e espirituais. Eu aplico o meu coração para poder saber se a sabedoria vai dar respostas para aquilo que eu estou estudando. Uma outra palavra que tem aqui é o esquadrinhar, né? Significar, ele vai procurar profundamente, ele vai no fundo das coisas, ele vai se informar também, que é a outra palavra que tem aqui. Apliquei o coração, a esquadrinhar e a informar-me. Então ele vai indicar uma seriedade de aplicação do autor, que significa procurar extensamente, com amplidão. Então vai colocar o coração, algo interno, ele vai esquadrinhar e ele vai informar-se com sabedoria de tudo quando sucede debaixo do céu. Aqui não é o sol vem mais embaixo, é por debaixo do céu. De tudo que acontece na terra, né? Então, junto essas três palavras vão dar uma ideia de um estudo exaustivo do que o autor fez. O coração, né? O esquadrinhar e o informar-se para saber de tudo que acontece debaixo do céu. Então, este enfadonho trabalho impôs Deus, né? Sucede debaixo do céu, enfadonho trabalho enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Tudo que está debaixo do céu indica então um estudo, um objetivo do estudo do que é a vida humana, do que a vida é limitada, nesse aspecto que é horizontal, né? Horizontal, é aqui na terra, não é no aspecto, no caso, vertical, em relação a Deus, por enquanto não. Então nós vamos ter algumas conclusões aqui, que esse enfadonho aqui monótono, é um tédio, é cansativo. Esse enfadonho, o trabalho de busca, Deus impôs aos filhos do homem. Esse impor aqui, às vezes tem a força do dar, que Deus deu aos homens esse enfadonho trabalho aí de poder. Às vezes nós queremos respostas da vida e nós não temos resposta para muitas coisas. Na verdade, nós não temos resposta para diversas coisas. Eu gosto de dizer que Jó, por diversas vezes, por mais de 12 vezes, ele pergunta a Deus o porquê. E Deus não responde a Jó as suas indagações em relação ao sofrimento do homem, né? Então, as pessoas elas podem viver de maneira secular nesse reino do terrenal aqui, ó, né? Contudo, o problema que elas enfrentam foram ordenados por Deus. O Deus que reina nos céus e na terra. Então nós temos problemas que advêm a cada um. Nós não estamos, por acreditarmos em Deus, nós não estamos livres de doenças. Nós não estamos livres de problemas econômicos. Nós não estamos livres de nós morrermos. Então nós estamos
conforme vai caminhando aquilo que Deus deu para nós vivermos aqui. É isso? Então, o homem, na verdade, não pode ficar indiferente, nem desligado diante da futilidade que o cerca, diante da ilusão. Então é enfadonho, vou procurar e não vou achar respostas. Sempre lembrando que a resposta que o Coelete quer que nós entendamos é que quando nós temos Deus dirigindo a nossa vida, né? O texto do Eckhart, do mestre Eckhart, nos diz que se nós tivermos um pensamento, só o pensamento de Deus, em algum momento pode ser que esse pensamento acabe. É apenas um pensamento. Mas quando nós temos no coração, arraigado no nosso coração, o entendimento desse Deus, aí sim é diferente, porque isso não vai ser eliminado da nossa vida. Então, pensar e também a questão interior do coração, né? Então, vamos continuar. Então, esse é um fato inescapável, que é essa questão do nosso trabalho enfadonho aqui, que Deus nos dá. É a ocupação, é o desassossego, no suor do seu rosto, no trabalho que você vai comer. O Senhor falou lá para Adão. Então é o desassossego da humanidade em buscar um significado para a vida, né? Empenhar-se em algo, de fazer algo para dar respostas, tá certo? Bom, nós temos também uma situação em que a humanidade ela pode planejar, né? Planeja-se, né, o trabalho, mas esse trabalho é complicado, porque é enfadonho. Nós podemos planejar algumas coisas, não temos controle de outras coisas, mas mesmo aquilo que nós planejamos está na mão de Deus. Deus é que pode dar o sim ou dar o não, porque nós não sabemos o que pode acontecer conosco hoje à tarde, ou hoje à noite, ou mesmo amanhã. Nós podemos planejar, sim. O que vai se realizar, nós não sabemos. Então, no versículo 14, é a segunda conclusão. A primeira aqui é que a questão da sabedoria é enfadonha. A segunda conclusão é que a humanidade necessariamente ela é frustrada, né? O homem experimenta um senso de ganho na vida, conforme aqui o ciclo da vida que nós temos no capítulo 1, ou a satisfação do mundo ao redor, também que está aqui no capítulo 1, versos 1 a 11, mas tudo isso é enfado e canseira. E então, no 14 vai dizer: atentei para todas as obras que se faz debaixo do sol. Lá no versículo lá em cima era o céu, e aqui é o sol. É a mesma coisa, né? Aqui no nosso plano vertical horizontal, na questão terrenal aqui. E eis que tudo era rebel, era ilusão, era inútil, era vaidade, é correr atrás do vento. É querer pegar um texto que nós sabemos, nós já vimos que é a questão de pegar o vento pela mão. Você não consegue pegar o vento pela mão, né? Então é correr atrás do vento. Ele está dizendo aqui que é tudo inútil. Versos 15. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Então parece-nos que a conclusão aqui, no caso a terceira conclusão, explica o porquê o pensador, a questão debaixo do sol, está tão frustrado. Então, torto, não importa a forma como o Coelete pondera as coisas, ele não consegue solucionar as anomalias da vida. E ele também não consegue transpor tudo o que vê nesse sistema que nós vivemos. Então o que é torto não vai ser endireitado. Acabou. É o que ele está falando. Ele buscou, ele achou coisas tortas que não seriam endireitadas. E também o que falta não se pode calcular. Então o que falta seria a frustração e a perplexidade que rodeia o pensador, né? A sabedoria dele pode ajudar em alguns casos, contudo ela não poderá resolver o problema fundamental da vida. Nós temos também assim um problema antigo da consciência da finitude. Olha, eu não tenho como resolver esse problema. É um paradoxo, né? As contradições, que é o que está torto não se pode endireitar e o que falta não se pode calcular. Se eu não sei o que falta, como é que eu posso calcular o que falta? Se eu não sei, não tenho como calcular. Eu posso calcular algumas coisas,
Por isso existe a matéria de cálculo. Eu posso calcular algumas coisas. Mas coisas que não existem, como é que eu posso calcular coisas que não existem? O que está faltando? Hã? Então, do verso 16 ao verso 18, ele vai tentar, então, explicar a aflição que ele tem. Né? Ele vai dizer o seguinte: disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Essa questão aqui de larga experiência é que ele viu, ele conseguiu enxergar a questão da sabedoria e do conhecimento. Mas que isso também não vai resolver o problema dele. Né? E isso traz uma angústia para ele. E eu apliquei o coração, novamente essa questão interna do coração dele, a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. A estultícia é a tolice, a estupidez. Então ele também foi pesquisar, não é isso? A loucura e a estultícia. E vinha saber que também isso é correr atrás do vento. Bom, tudo que ele foi analisar por meio da sabedoria humana, do conhecimento que ele tinha, ele vai também analisar também profundamente, intimamente, a questão da loucura e da estultícia, que é a tolice, que é a estupidez, e ele vai entender que tudo isso também é correr atrás do vento. Então nós temos um bloco da futilidade dos ciclos da vida, do capítulo 1, do versos 1 até o 11, e nós temos a futilidade, a rebel, o vazio, da sabedoria humana, que também nós não conseguimos, através dela, responder algumas coisas. E ele vai mais além. O que ele vai dizer sobre a sabedoria humana? Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Então a tentativa de resolver o problema da vida mediante a sabedoria, na verdade não apresenta nenhuma solução para o problema dele. Né? Enquanto essa sabedoria, a busca da sabedoria humana, ela estiver restrita ao reino de debaixo do céu e debaixo do sol, ela verá apenas o vazio, o oco. Quanto mais você compreende, quanto mais você busca, mais você sente dores, porque você não consegue responder. Você não tem resposta. E você então tem a sua aflição. Quando Jeremias ele começa a sua pregação, que ele é chamado por Deus para poder pregar em Israel, ele vai atrás de homens, primeiramente de homens sábios, de sacerdotes religiosos, de homens ricos, e ele vai descendo até ao pobre, até aquele que não tem conhecimento. E ele vê que tanto um como o outro não tem resposta para aquilo que ele está indagando também. É a mesma coisa aqui. A futilidade do ciclo da vida. Tudo é rebel. E a futilidade, então, da sabedoria humana. Somente quando nós somos... quando nós deixamos sermos preenchidos por Deus, é que nós conseguimos, então, entender. Né? O Salmo 25, 24, 25 diz que a intimidade de Deus é para aqueles que o buscam. E quando buscam a Deus, ele se revela a essa pessoa. Né? Quando nós estamos através de tantas coisas, debaixo do céu e debaixo do sol, tentando solucionar os nossos problemas, tentando achar respostas para aquilo que nós pesquisamos, fazemos o escrutínio, né? Na busca, na arqueologia de tentarmos achar uma resposta para a vida. Sem Deus nós nunca vamos encontrar, segundo o que diz aqui o Coelete, que vai dizer que é tudo ilusão, futilidade da futilidade. Né? Então, o prazer, a alegria, você só vai encontrar quando você viver essa vida debaixo do céu, debaixo do sol, debaixo do entendimento de quem é Deus na sua vida. Isso eu estou falando para nós que somos cristãos. Né? O outro que tem outra religião, que não acredita em Deus, isso é um problema deles. Mas para nós, dentro daquilo que nós sabemos, que nós entendemos que seja a verdade, a palavra de Deus, a Bíblia, o sacrifício de Jesus, isso é importante para nós. Enquanto outras opiniões, nós não podemos fazer nada. Só a misericórdia de Deus. Porque na verdade cada religião tem o seu ponto, o seu fundamento, o seu alicerce, e cada um vai, os judeus procuram, esperam ainda o Messias, né?
os islâmicos esperam ainda o Maomé e tudo que ele foi ensinado por ele, aí os outros, uns vão buscar o seu nirvana, tal, e cada um procura uma coisa. Nós, como cristãos, acreditamos que isso seja a verdade. Sem Deus, nada nós podemos fazer, né? No filme do Tom Cruise e uma... eu esqueci, Cameron Diaz, ele disse para assim, ó, comigo você está lá em cima, né? Então, tranquilo. Se você não está comigo, você está aqui embaixo aqui. Ó. É a mesma coisa. Com Deus aqui em cima, aqui embaixo, sem Deus, sem nada. Mesmo debaixo do sol, mesmo com riqueza, mesmo com sabedoria, mesmo tentando achar as respostas do ciclo da vida, você está fora. E o mestre Eckhart vai dizer a mesma coisa, o dominicano vai dizer a mesma coisa. Se você tiver só um pensamento sobre Deus, isso não vai adiantar, porque os pensamentos fogem e vão embora. Mas quando você aplicar o seu coração, aplicar o seu interior, aplicar o seu espírito em compreender, em ter um relacionamento com Deus, aí você vai ter uma situação diferente. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, nesse momento tão conturbado da nação, e que Deus esteja com você e te abençoe a sua semana. Amém.